O futebol é um dos esportes mais populares e amados no Brasil, e há décadas as partidas masculinas são acompanhadas com fervor pelos torcedores. Daiane, Vicky, a bola sobra no meio para Milene! No entanto, durante muito tempo, o futebol feminino foi negligenciado e pouco reconhecido, mesmo tendo suas primeiras partidas realizadas ainda no final do século XIX. Somente a partir da década de 1980 é que a modalidade ganhou mais atenção e visibilidade, com a organização de campeonatos e a criação de equipes mais estruturadas. Neste texto, apresentaremos a história do futebol feminino no Brasil, desde sua origem nos clubes exclusivamente feminino até os dias atuais, destacando suas conquistas e desafios e a importância de valorizar e apoiar o esporte e suas jogadoras. Fala pessoal, eu sou o Adilson e produzimos vídeo para atender os interesses dos nossos seguidores. Peço que se inscreva no canal, curta nossos vídeos e ative o sino de notificações. As primeiras partidas de futebol feminino no Brasil foram realizadas no final do século XIX, em clubes exclusivamente femininos. Porém, devido à forte resistência da sociedade conservadora da época, que via a prática do esporte como algo inadequado e pouco feminino, a prática do futebol feminino era bastante restrita e pouco divulgada. As jogadoras, em sua maioria, eram mulheres de classe alta que buscavam uma atividade física e recreativa. As condições em que essas partidas eram disputadas eram bastante precárias, com campos improvisados e pouca infraestrutura. Muitas vezes, as jogadoras tinham que se contentar em jogar em terrenos baldios ou em campo de futebol masculino que eram cedidos apenas em horários específicos. As partidas eram realizadas em segredo, com medo de retaliações e julgamentos preconceituosos por parte da sociedade da época. Muitas jogadoras relatavam serem perseguidas por policiais que consideravam a atividade ilegal e imoral, chegando a ser detidas e interrogadas. A despeito de todas essas dificuldades, as jogadoras persistiram na prática do esporte e gradualmente foram conquistando mais espaço e reconhecimento. Ainda assim, a luta pela igualdade e a valorização do futebol feminino no Brasil é uma batalha constante e que se estende até os dias atuais. Apesar das conquistas e avanços, ainda há muito que ser feito para garantir que as jogadoras tenham a mesma oportunidade e condições que os jogadores masculinos, tanto em termos de visibilidade quanto de recurso e investimento. Com o passar dos anos, o futebol no Brasil passou a despertar interesses crescentes a partir da década de 1980. Esse movimento de crescimento foi impulsionado principalmente pela organização de campeonatos regionais e nacionais, como a Taça Brasil de Futebol Feminino e a Copa Brasil de Futebol Feminino. Vale ressaltar que a TV Bandeirante foi uma das pioneiras na transmissão dos jogos femininos no Brasil. Esses campeonatos proporcionaram mais visibilidade para as jogadoras e ajudaram a criar clubes e equipes mais estruturadas, com melhores condições para treinamento e disputa de partidas. Foi nessa época que surgiu a primeira seleção brasileira de futebol feminino, em 1983. A equipe foi formada para participar do torneio sul-americano que aconteceu na Bolívia. Naquele momento, as jogadoras enfrentaram uma série de desafios e dificuldades, incluindo a falta de apoio financeiro e a ausência de patrocínio para suas atividades. Mesmo com todas essas adversidades, a seleção brasileira de futebol feminino fez história ao conquistar o título do torneio, marcando o início de uma trajetória de sucesso e de representatividade para as jogadoras brasileiras. A partir desse momento, a modalidade continuou a crescer e se profissionalizar com a criação de novos torneios e competições. Em 2013, foi criado o Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino, que passou a contar com a participação de diversos clubes em todo o país. A seleção brasileira de futebol feminino se tornou uma das principais referências da modalidade a nível mundial, tendo participado de diversas edições da Copa do Mundo de Futebol Feminino e dos Jogos Olímpicos.
Apesar dos avanços, ainda há muito a ser feito para garantir que o futebol feminino no Brasil seja valorizado e tenha as mesmas oportunidades e condições que o futebol masculino. É preciso investir em infraestrutura, oferecer salários justos e proporcionar mais visibilidade para as jogadoras, para a modalidade continuar a crescer e se fortalecer no nosso país. A luta pela igualdade de gênero no esporte é fundamental para garantir que as jogadoras tenham a mesma oportunidade e condições que os jogadores, e para que a modalidade se torne ainda mais inclusiva e democrática. Gosta de conteúdo como este? Então não deixe de se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar o sino de notificações. Isso faz com que o YouTube recomende mais vídeos como este para você. O futebol feminino tem uma história de conquistas e desafios no Brasil. Apesar de ter tido início no final do século XIX com as primeiras partidas de clubes exclusivamente femininos, foi somente a partir da década de 1980 que a modalidade começou a crescer e se profissionalizar. Esse crescimento se deu principalmente pela organização de campeonatos regionais e nacionais, além da criação de clubes e equipes mais estruturadas. Um marco importante nesse processo foi a criação da primeira seleção brasileira de futebol feminino em 1983, que participou de torneios internacionais e conquistou importantes vitórias. O futebol feminino ainda enfrenta muitos desafios no Brasil. Um dos principais é a falta de investimento e reconhecimento por parte de clubes e da mídia. As jogadoras ainda são subvalorizadas e muitas vezes não contam com condições de treinamento e estrutura adequada. Fazendo uma comparação em relação a salários do futebol feminino vezes masculino, de acordo com a Salarisport.com, a base salarial de um jogador mediano que joga em um clube da Série A chega à marca de R$12 mil. Um jogador badalado com salário surreal pode chegar a 1.800.000. Enquanto isso, o salário mais badalado de uma jogadora de futebol feminino chega a casa de 30 a 45 mil reais. Isso mesmo, eu falei a mais badalada. Deixe nos comentários o que você acha da base salarial de um jogador de futebol masculino e, na sua opinião, qual seria o salário justo que um jogador de futebol deveria ganhar. Para superar esses desafios, são tomadas diversas iniciativas. Em 2015, foi criada a Liga de Futebol Feminino, que promoverá a profissionalização da modalidade e atrair mais investimento. Diversas jogadoras brasileiras têm se destacado tanto no Brasil quanto no exterior, aumentando a visibilidade do futebol feminino. Apesar dos obstáculos, a seleção brasileira de futebol feminino tem conquistado importantes vitórias, com a Copa América e a participação em Olimpíadas. Ainda há muito a ser feito para valorizar as jogadoras e promover o desenvolvimento da modalidade no país. O futebol feminino tem um grande potencial de crescimento no Brasil e é fundamental serem tomadas medidas para explorar esse potencial e garantir que as jogadoras tenham a mesma oportunidade e condições que os jogadores masculinos. Ao longo dos anos, o futebol feminino no Brasil passou por diversas transformações, desde sua primeira partida em clubes exclusivamente feminino até a criação de campeonatos regionais e nacionais, além da formação da primeira seleção brasileira. Embora tenha enfrentado muitos desafios com a falta de investimento e reconhecimento por parte do clube e da mídia, o futebol feminino no Brasil tem conquistado importantes vitórias em torneios como a Copa América e as Olimpíadas. A criação da Liga de Futebol Feminino em 2015 foi um grande passo para a profissionalização da modalidade no país. É fundamental que continuemos a valorizar e apoiar o futebol feminino e todas as jogadoras que se dedicam a ele, a fim de que possa alcançar todo o seu potencial. Concluímos, portanto, com um convite para todos torcerem pelo sucesso do futebol feminino brasileiro. Chegamos ao final de mais um vídeo, obrigado por ter assistido até aqui, peço que se inscreva no canal, deixe seu like e ative o sino de notificações. E até o próximo vídeo no canal Eminente.